Meus amigos, boa tarde. Bem-vindos ao primeiro webinar do IPOG. Meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca, eu sou juiz do trabalho, coordenador do curso de Ciências e Legislação do Trabalho do IPOG e vim aqui falar com vocês sobre um tema que tem despertado muita polêmica, muita discussão. Relativamente a ele, eu recebi algumas perguntas no curso da semana de divulgação desse evento, ou seja, vim aqui falar com vocês sobre a reforma trabalhista e o projeto de lei respectivo que tramitou na Câmara dos Deputados e foi recentemente ao Senado. Antes de falar propriamente da reforma trabalhista, preciso falar com vocês rapidamente sobre o contexto no qual se insere essa reforma. Vejam, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a principal lei trabalhista que nós temos, ela é de 1943. Originalmente, embora muitos de seus dispositivos tenham sido modificados no curso do tempo. Existem aproximadamente 100 e poucos artigos ainda com a redação de 1943. Mas, de todo modo, naquele momento em que a CLT foi outorgada, em 43, qual era o momento que o país vivia? O Brasil era um país essencialmente rural e, portanto, a CLT foi um diploma excludente. Ela se destinava a uma parte muito pequena dos trabalhadores, porque a CLT, desde sempre, não se aplica ao trabalhador rural e, portanto, apenas ao urbano, numa sociedade, num momento histórico em que havia muito poucos trabalhadores urbanos. Além disso, a CLT é um diploma legislativo destinado, na sua origem, fundamentalmente ao homem, porque naquele contexto histórico as mulheres, como regra quase absoluta, não trabalhavam. Uma prova disso é que o artigo 473 da CLT tem uma disposição, inciso 3º, segundo a qual o empregado pode faltar ao serviço por um dia, em caso de nascimento de filho. É claro que na época, isso não está mais em vigor, mas é claro que na época isso estava claramente destinado ao homem, porque não se pode cogitar que a mulher possa faltar ao serviço por um único dia após o nascimento de seu filho. Com isso, o que eu quero dizer é que era um diploma realmente excludente, destinado ao trabalhador urbano, homem como regra, que era essa a realidade de então. Naquele momento ainda, o que se projetava era uma industrialização do país e a CLT, na origem, teve essa ideia de se aplicar ao trabalhador urbano, minoritário, homem, mas ainda e fundamentalmente preparando a legislação para um futuro momento de industrialização do país. E o que a gente tem hoje? O país em que as relações de emprego se concentram na área de serviços muito mais do que na indústria, com homens e mulheres participando normalmente do mercado de trabalho e uma população urbana muito maior do que a população rural. Ao fim e ao cabo, o que se tem com isso tudo é que existe uma desconformidade entre o que consta da legislação e a situação real e a realidade que todos nós vivenciamos. Além disso, de 1943, e mesmo com as atualizações da CLT para cá, o mundo se globalizou, a comunicação tornou-se instantânea, houve uma interação econômica entre países de tal forma que a nossa CLT, a nossa legislação trabalhista, de fato, não está em conformidade com a realidade, é preciso reformá-la. Uma prova do que eu estou dizendo é, infelizmente, a situação pela qual o Brasil passa atualmente, com 13 a 14 milhões de desempregados e quase o dobro disso de subempregados, pessoas que não têm nenhum direito porque vivem de bicos, pequenos serviços sem qualquer garantias. Por conta dessa situação, chegou-se à conclusão, até tardia, de que necessitávamos e necessitamos de uma mudança na legislação. Isso começou a ser feito através do projeto de lei de reforma trabalhista que passou pela Câmara dos Deputados. Eu nem vou entrar aqui na análise sobre como esse processo se deu, o processo legislativo na Câmara, até porque um diplomata e líder alemão, prussiano na época, que unificou a Alemanha, Otto von Bismarck, já disse que leis, como é que ele vai? Leis são como salsichas, né? É melhor não saber como elas são feitas. De fato, todas as negociatas, interesses inconfessáveis que permeiam o processo legislativo aconteceram para a edição desse projeto de lei, para a aprovação desse projeto de lei na Câmara e, de certo, vai acontecer no Senado. Eu não vou me ater a isso, vou me ater à análise estrita do que consta do projeto. E esse projeto
é sujeito de muitas críticas. O que a gente tem visto na imprensa, eu diria até majoritariamente, é o enfoque muito forte nas críticas ao projeto, em aspectos não muito razoáveis que ele contém. Mas é bom também verificar que existem pontos muito positivos no projeto, de tal forma que eu tentarei abordar ambos os lados aqui. As críticas que me parecem necessárias e que contribuem para o debate sobre alguns aspectos do projeto e outros aspectos que me parecem bastante razoáveis das novas disposições. Como é um projeto muito amplo, eu vou centrar, a partir de agora, a minha análise em alguns temas que causaram e têm causado muita discussão, muita polêmica, para que a gente analise isso de forma racional e não através da gritaria, do alarido que se tem visto por aí. Um dos pontos fundamentais desse projeto está a significar que vai se dar maior força, maior validade as negociações coletivas, ou seja, as negociações firmadas entre o sindicato de empregados e o sindicato de empregadores, ou entre o sindicato de empregados e uma ou algumas empresas em específico. Me refiro, portanto, aos acordos coletivos de trabalho e às convenções coletivas de trabalho, que são muito prestigiadas no projeto, fortalecidas no projeto. Tem-se dito, de forma resumida, que isso significa basicamente a prevalência do negociado sobre o legislado. E como é que isso está no projeto? O artigo 611-A, o novo artigo 611-A proposto para a CLT, é que cuida disso. Ele diz basicamente: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre. E aí fala um rol de matérias sobre as quais a negociação coletiva prevalecerá sobre a lei. Alguns são objeto de crítica por aí, outros são objeto de elogio. Eu vou mencionar alguns que me parecem bastante importantes. O inciso 3º diz o seguinte, isso tem sido muito tratado, né? Que o intervalo intrajornada, pode-se negociar o intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Vamos lá. O que a CLT diz a respeito das jornadas superiores a 6 horas é de que o empregado terá um intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2. O que a nova disposição prevê é que por negociação coletiva, ou seja, se o sindicato de empregados negociar, aquecer, concordar, é possível diminuir a duração desse intervalo intrajornada para até 30 minutos. Se a gente for fazer uma análise separada de todo o contexto, de todo o resto dessa disposição, a impressão que se tem, francamente, é de que é uma medida meramente precarizante. Afinal de contas, o empregado tem direito a 1 hora de intervalo, subitamente ele pode ter direito a meia hora apenas de intervalo. Parece muito prejudicial, né? Mas, de novo, é preciso ver a realidade. Diga-se de passagem, no dia de ontem, ou antes de ontem, as redes sociais contêm a notícia de que os metroviários de São Paulo entraram em greve contra a disposição do seu patrão, do metrô, de estabelecer que o intervalo deva ser de 1 hora. O que acontece ali? Eles querem, os empregados, que o intervalo continue sendo de apenas 30 minutos. Estão se rebelando contra o intervalo de 1 hora. Mas por que um empregado quereria que o seu intervalo fosse mais curto? Só parece estranho se a gente não fizer a análise mais ampla. Qualquer empregado quer, eventualmente, um intervalo mais curto de almoço ou de descanso, porque, obviamente, com isso ele terminará a sua jornada proporcionalmente mais cedo, vai para casa mais cedo. Essa é a ideia. A maior parte dos empregados urbanos, ao menos, tem esse interesse, conforme demonstra o que aconteceu com os metroviários de São Paulo. É evidente que é preciso fazer uma análise um pouco mais ampla disso, e até histórica. A CLT estabelece 1 hora de intervalo porque esta é uma daquelas normas de 1943. Como é que o empregado tirava o intervalo nas cidades em 1943? Onde que ele almoçava, por exemplo? Na sua casa. Então ele saía do seu serviço e ia para casa. De que jeito o empregado ia para casa em 1943? A pé ou de bonde? Não é brincadeira. Ele demorava um tempo para chegar na sua residência, almoçar, ver a sua família rapidamente, mais um tempo para voltar e retomar o trabalho. Precisava de 1 hora para isso.
Qual que é a realidade de hoje nas cidades? A grande parte dos empregados não trabalha em casa. Não almoça em casa, perdão, almoça no próprio serviço ou próximo dele. De tal forma que o tempo aí pode ser mesmo mais curto. Mas por que ele quereria que fosse mais curto? Repito eu, porque ele quer sair mais cedo. Em vez de sair às 6 horas, prefere sair às 5h30, por exemplo, para chegar em casa mais cedo e até, nesse meu exemplo, se livrar do tráfego mais intenso nas cidades. De tal forma que para alguns empregados é evidente que isso é vantajoso. Para outros, não. Para algumas categorias de empregados cujo serviço seja mais puxado, é evidente que é preciso de um tempo maior de intervalo. De tal forma que se a lei engessar a coisa, vai prejudicar ou quem precisa da hora inteira de intervalo ou quem prefere ter apenas meia hora. E o que a lei disporá na forma do projeto? Continua sendo uma hora de intervalo. Mas se o sindicato de uma categoria específica percebe que para os integrantes dessa categoria é vantajoso ter um intervalo mais curto, esse sindicato pode negociar esse intervalo mais curto. Portanto, eu acho que esta é uma disposição boa, vantajosa, que vale a pena ser adotada. Uma segunda disposição, inciso 11, que tem sido muito pouco dito, troca do dia de feriado. A gente sabe que de vez em quando alguns feriados, por exemplo, caem na terça ou na quinta-feira. E aí, para os empregados das empresas privadas que não emendam o feriado, que trabalham na segunda ou na sexta, nesse meu exemplo, eles acabam prejudicados, porque ele trabalha, por exemplo, segunda, terça, quarta, deixa de trabalhar na quinta, feriado, e volta a trabalhar na sexta, porque não é mais feriado, né? O que se prevê aqui é que a possibilidade de esse dia de feriado ser alterado, por exemplo, passar para segunda ou para sexta-feira, de tal forma que ele emende com o fim de semana. Eu acho que pode ser algo que valha a pena adotar. Uma outra mudança que me parece importante, a possibilidade da prestação de horas extraordinárias em ambiente insalubre, sem que seja necessária autorização do Ministério do Trabalho. Uma medida burocrática que não é muito fácil de se fazer, mas é preciso ver o que está sendo dito aí. Não é razoável que se estabeleça livremente a jornada extraordinária em ambiente insalubre. É óbvio, o ambiente faz mal à saúde do empregado. Mas a CLT permite que isso seja feito, desde que o fiscal do trabalho vá lá e autorize. Olha, o fiscal do trabalho não tem por obrigação legal velar pelos interesses dos empregados. Ele tem por obrigação legal verificar o cumprimento estrito da lei. Se o fiscal do trabalho pode autorizar a prorrogação da jornada em ambiente insalubre, com mais razão poderá fazê-lo, a meu sentir, o sindicato desse próprio empregado, que este sim tem por obrigação velar pelo interesse do empregado, de tal sorte que a ideia aqui é de responsabilizar o sindicato. Olhe, vocês não existem só para receber a contribuição dos seus filiados ou hoje de todos os integrantes da categoria. É preciso trabalhar, agir, velar pelo interesse efetivo dos integrantes da categoria e, portanto, somente permitir a extensão maior da jornada em ambiente insalubre naqueles casos em que pareça ao sindicato que isso seja favorável aos integrantes da categoria. Outro caso ainda, outra mudança que tem sido muito dita e criticada em alguns pontos é a possibilidade aberta pelo projeto de que os empregados gozem as suas férias em até 3 períodos. Mediante negociação coletiva, ou seja, é preciso, de novo, que o sindicato de empregados concorde com isso. O empregador não poderá impor contra a vontade do empregado, pura e simplesmente que ele tire as férias em 3 períodos, por exemplo. É preciso a aquiescência, a concordância do sindicato desses empregados, representantes desses empregados. De toda forma, essa disposição, em certa medida, reflete o que já acontece hoje e, a rigor, há um certo tempo já, com os servidores públicos da União, cuja lei aplicável, a Lei 8.112, diz textualmente no artigo 77, parágrafo 3º, leio: as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. De igual forma, agora, se o projeto de lei for aprovado na forma como foi encaminhado ao Senado, também os empregados poderão gozar férias em 3 períodos. Olhe, eu trabalho, por óbvio,
na Justiça do Trabalho, acompanho e até autorizo, em vários casos, férias de servidores das varas em que eu atuo, e muitos servidores querem tirar férias em 3 períodos, porque é da vontade deles. No âmbito privado, inclusive, existe uma proteção maior. Hoje, o que nós temos é a possibilidade de férias em apenas 2 períodos. A extensão para 3, se de um lado, para algumas pessoas, pode parecer pior, é preciso verificar que na nova disposição, um desses períodos tem que ter pelo menos 14 dias seguidos. Quando hoje, a lei que nós temos hoje permite apenas que não seja inferior a 10. De tal forma que não acho que há precarização também nesse aspecto. Eu não tenho tempo aqui para a gente analisar tudo que consta do projeto. Então, eu vou analisar a partir de agora alguns aspectos que me parecem interessantes, positivos, e ao final vou fazer a análise de outros tantos que me parecem desinteressantes, negativos. Uma delas, que me parece positiva, é a disposição que estabelece o seguinte: a Constituição Federal, desde 1988, permite a redução de salário e jornada mediante negociação coletiva, sem nenhuma contrapartida, conforme está na Constituição. É bem verdade que toda a jurisprudência tem se caminhado no seguinte sentido: olha, é até possível, inclusive, redução de salário dos empregados por negociação coletiva, mas de forma muito restrita, em situações muito restritas, por exemplo, uma crise econômica muito grave, desemprego muito grande, etc. Isso, presumo eu, que vai continuar valendo, mas pelo projeto há uma nova garantia para o empregado. Se acontecer no limite essa situação, ou seja, de redução de salário, redução de jornada, algo que já está admitido desde 1988, sem nenhuma garantia adicional, o que o projeto diz é que, nos termos dessa negociação coletiva, se isso acontecer, durante todo o tempo daquele ajuste coletivo, todos os empregados por ele atingidos têm garantia de emprego. Ou seja, estabilidade no emprego contra dispensa sem justa causa. O empregador não poderá fazer isso, o que é uma garantia muito forte e muito importante que foi reconhecida no projeto. Ainda, em algumas negociações coletivas, os sindicatos de empregados e empregadores naturalmente fazem concessões recíprocas. Olha, em troca de um aumento maior do salário, o sindicato dos empregados cede um pouquinho neste ponto aqui. E assim, com concessões aqui e ali, chega-se a um termo final, ao ajuste, que é o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho. Eventualmente, em algumas ações trabalhistas, nós, juízes, por motivos vários, declaramos que uma ou algumas das disposições constantes desse acordo ou dessa convenção são inválidas, porque estão em desacordo com a lei ou com a Constituição, por exemplo. Quando nós, todavia, retiramos de dentro desse acordo ou dessa convenção uma única disposição, ou algumas, para lhes declarar a nulidade, o que nós fazemos a rigor é retirar o equilíbrio original daquele acordo ou daquela convenção coletiva. Afinal de contas, eu estou declarando a invalidade de uma disposição, mas continua sendo válida ou válidas as outras disposições que foram concedidas em troca desta que eu estou invalidando. Portanto, aquele equilíbrio original do instrumento é perdido. E o que o projeto diz a respeito disso? Que quando uma disposição coletiva for declarada inválida, se neste mesmo acordo ou convenção coletiva estiver transcrito, estiver disposto o que foi dado em troca, qual foi a contrapartida àquele direito, então também o que foi dado em contrapartida será inválido, preservando, portanto, o equilíbrio original do acordo ou da convenção coletiva. Há algumas garantias no artigo 611b do projeto, alguns pontos que não podem ser objeto de negociação coletiva, que são questões até bastante óbvias, mas que foram ditas, e até é bom a gente mencionar rapidamente para evitar a desinformação que eventualmente permeia na internet, nas redes sociais. Aqueles direitos básicos dos empregados previstos no artigo 7º da Constituição, férias de 30 dias com adicional de 1/3, FGTS, garantia de emprego de algumas categorias de empregados, aviso prévio, etc. Aqueles direitos previstos no artigo 7º não estão entrando, não estão sendo flexibilizados por essa reforma, não serão perdidos, até porque seria impossível. A reforma significa uma nova lei ordinária, ao passo
que a Constituição Federal está num patamar acima, não poderia ser modificada por lei ordinária. Eu mencionei aqui alguns aspectos que me parecem positivos no projeto, mas existem alguns outros que me parecem não razoáveis, pouco razoáveis e que merecem a devida crítica. Por exemplo, todo o projeto se lastreia, se baseia na ideia de prevalecer, de dar prestígio à negociação coletiva, ou seja, a negociação firmada entre patrões e sindicatos de empregados. Por quê? Porque a negociação direta entre o empregador e o empregado é uma negociação entre desiguais. Não raro, o empregado concordará com quaisquer imposições, em boa parte dos casos, com quaisquer imposições que seu empregador fizer. Afinal de contas, é uma relação de caráter subordinado. Por isso é que se premia, que se prestigia, melhor dizendo, a negociação coletiva, porque aqui o sindicato, o patrão vai negociar com quem? Com o seu empregado? Não, com o sindicato dos empregados. E aí se imagina que eles estejam num patamar de igualdade, o resultado dessa negociação deve ser prestigiado, deve ser validado. Apesar de ser esta a ideia que permeia todo o projeto, na minha opinião, há uma disposição nele que está em contradição com tudo isso e que não é razoável. É a disposição em que se insere na CLT um parágrafo 5º do artigo 59, que estabelece o banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo, o banco de horas, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Olhe, o banco de horas pode, eventualmente, ser até bom para algum empregado, mas a regra não é essa. O banco de horas é fixado no interesse do empregador. É o empregador quem normalmente quer que as jornadas superiores sejam eventualmente compensadas com jornadas inferiores em algum outro período. Me parece, portanto, que a negociação coletiva seria o instrumento ideal para legitimar o banco de horas, o chamado banco de horas. No entanto, apesar disso, o projeto, como eu li, permite a fixação de banco de horas por acordo individual, desde que esse banco de horas dure no máximo 6 meses. Mesmo com essa diminuição de prazo, 6 meses, não me parece razoável que assim seja, porque corre-se o risco óbvio de o empregador impor a sua vontade de que seja feito o banco de horas nesse período de 6 meses, mesmo que o empregado não seja favorável a essa fixação, a esse banco de horas, provavelmente concordará, tendo em vista a imposição que o empregador tem como regra sobre o empregado. Uma outra disposição muito pouco razoável, a meu ver, no novo projeto, é o artigo, e que tem sido muito pouco dita, é o artigo 879, parágrafo 7º, o parágrafo 7º a ser inserido no artigo 879 da CLT. Ele trata do seguinte: correção, atualização monetária dos créditos trabalhistas. Quando alguém ajuiza uma ação trabalhista e tem reconhecidos direitos pelo juiz do trabalho que não lhe foram pagos no curso do contrato, infelizmente, na maior parte das vezes, depois da condenação, o empregador não faz o pagamento imediato. Faz-se a liquidação, chega-se ao montante que é devido ao empregado e, a partir daí, esse valor é sujeito à atualização no curso do tempo. No processo civil, no processo comum, essa atualização do crédito, é feito pela taxa Selic. No processo do trabalho, até hoje, tem sido feito pela TR, a taxa referencial. Isso significa um prejuízo claro aos empregados, uma vez que a TR, nos últimos tempos, não tem refletido sequer a inflação. E, portanto, quando algum crédito trabalhista é reconhecido e ele demora a ser quitado, demora a ser adimplido, no curso do tempo, essa correção tem sido feita de forma prejudicial ao credor, como regra, de forma prejudicial ao empregado. Idealmente, é preciso que essa correção seja feita nos termos, por exemplo, da taxa Selic, como é feito no cível. Mas, infelizmente, no parágrafo 7º do artigo 879, se preservou a ideia de que para o crédito trabalhista, a correção é feita pela TR, a correção monetária é feita pela TR, a taxa referencial, e isso, de fato, causa prejuízos ao empregado.
Essas duas críticas que eu acabo de fazer são críticas muito pontuais, específicas, mas me parece que seja mais pertinente uma crítica mais genérica e mais importante, num aspecto mais importante. Como foi dito aqui, todo o projeto se lastreia, se baseia na ideia de que a negociação coletiva deva ser prestigiada. E, de fato, idealmente isso deve ser feito. O problema aqui é que no Brasil, os nossos sindicatos, especialmente os sindicatos de empregados, em muitas vezes não estão preparados para essa negociação coletiva, por motivos os mais variados. Por outros termos, os sindicatos de empregados não raro são fracos, não raro, sejamos francos, são pelegos, não raro não têm condições de estabelecer uma negociação coletiva de forma de igual para igual com o sindicato de empregadores ou com os próprios empregadores. Uma crítica que poderia ser feita, portanto, a esse projeto, e que a gente ouve muito, é que antes da reforma trabalhista, idealmente, deveria ser feita a reforma sindical. Mas a gente sabe que a reforma sindical é muito difícil ser feita. E talvez, da forma como esteja sendo feito agora, isso que esteja acontecendo sirva como uma espécie de catalisador para que finalmente seja feita a reforma sindical. E no mesmo sentido dessa crítica, a outra que eu tenho a fazer ao projeto, e é uma crítica mais ampla ao projeto, é a seguinte. Como tem sido amplamente divulgado e muita gente já sabe, um dos aspectos da reforma do projeto de lei é o término, a extinção da contribuição sindical obrigatória ou imposto sindical, aquele dia de salário que todos os empregados pagam aos seus sindicatos, quer queiram, quer não queiram, no mês de março. Nós acabamos de passar por isso esse ano. Bom, isso vai acabar se o projeto for aprovado. Vai acabar de uma vez por todas, de uma vez só, imediatamente. O que vai acontecer, presumivelmente? Muitos empregados, eu diria até a maioria, não quererá mais fazer essa contribuição sindical obrigatória. Já que é voluntária, eu não quero fazer. Eu diria que a maior parte dos empregados não autorizará o desconto do dia de salário. Isso vai fazer com que os sindicatos tenham menor capacidade econômica, se enfraqueçam do ponto de vista econômico, porque essa é uma fonte de renda que sujeita a muitas críticas, mas é uma fonte de renda forte dos sindicatos. E um sindicato, numa situação econômica mais desfavorável, entra numa negociação com o empregador muito mais enfraquecido, como é óbvio, e isso pode se refletir no teor dessa negociação. Portanto, embora eu seja francamente favorável a que termine, que se extinga o imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória, na forma que está escrita na lei, eu fui convencido de que seria melhor que isso fosse feito paulatinamente, em 1, 2, 3, 4, 5 anos, até que se extinguisse de uma vez, porque isso permitiria a esses sindicatos irem se adaptando às novas situações. O que é se adaptando? Mostrar serviço de tal forma que os seus representados se filiem e contribuam voluntariamente aos sindicatos. E, ao mesmo tempo, seria um prazo para que o Congresso Nacional finalmente fizesse a reforma sindical, acabando, por exemplo, com o sindicalismo único. Hoje, como vocês sabem, acabei de falar, quer queiramos, quer não queiramos, todos os empregados contribuem com um dia de salário para aquele específico sindicato. Se você não gosta dele, não tem jeito não. A ideia da reforma sindical ideal, a meu ver ao menos, significaria também incluir aí a ideia não de unicidade, mas de pluralidade sindical. Quando sindicatos queiram ser feitos para representar uma categoria, que o sejam. Ao fim e ao cabo, certamente só vai prevalecer, só vai subsistir aquele que mostrar serviço. Só que do jeito que a gente tem hoje, a reforma trabalhista está sendo feita em um momento, em um contexto em que é possível que os sindicatos de empregados entrem nas negociações coletivas, que são o objeto fundamental deste projeto, entrem nessas negociações coletivas em uma situação financeira muito ruim, o que pode, repito, favorecer os empregadores nessa negociação. A despeito disso, eu não estou dizendo que eu sou contra a extinção da contribuição sindical obrigatória. Acho que é fundamental extinguir. Só que eu acho que esse processo de extinção poderia ser um pouco alongado no curso do tempo, embora eu saiba que muitos empregados têm absoluta aversão a essa contribuição a esses sindicatos, mas me parece ser importante para preservar, pelo menos no primeiro momento, a capacidade negocial desses sindicatos. De todo modo, vários outros aspectos são tratados nesse projeto
além desses que eu falei aqui muito rapidamente. E esse projeto foi levado ao Senado Federal e espera-se, é para isso mesmo que serve essa segunda Casa do Congresso apreciar o projeto, espera-se que alguns excessos, que alguns ajustes sejam feitos no Senado Federal, embora a gente saiba que provavelmente o espírito do projeto muito provavelmente será mantido. De qualquer forma, essa lei a lei trabalhista urge ser modernizada. E é preciso, nessa modernização, conciliar aspectos nem sempre muito fáceis de serem ajustados, que é o interesse do empregado, a preservação das garantias dos empregados, de um lado, e a motivação que deve ser dada ao empregador para que invista, de tal forma que a economia seja dinamizada, e isso faz com que criem-se empregos e que a renda cresça, não é? Esse é o objetivo, ao fim e ao cabo, da reforma, é o que a gente espera que aconteça. Eu falei sobre alguns aspectos, há vários outros, mas por imperativo de tempo foi o que foi possível dizer aqui a vocês. É claro que sobre todas as outras questões que permeiam esse projeto de reforma da legislação trabalhista, eu estou aberto a tentar esclarecer. Você pode mandar sua pergunta no chat que está aparecendo aí na sua tela e a gente, em seguida, vai tentar responder a todos na medida do possível. Muito obrigado a todos e eu fico no aguardo dos seus questionamentos. Muito boa tarde.